aparecer escrito em cima no canto esquerdo superior, gravando, tá? Por quê? Porque a ideia consiste em aproveitar todos os dados possíveis, tá? Então, como consiste em aproveitar todos os dados possíveis, isso significa que esse vídeo, futuramente, ele será transcrito para analisar nossa metodologia, como ela funcionou desde o começo. Tá bom. Pronto, o Arthur está entrando. Fala, Arthur, seja bem-vindo. Aqui nos 95,7, muito mais música e emoção para você. Seja bem-vindo, Arthur, tudo bom? Se não tiver como falar, escreva pelo chat. Tudo bom, Arthur? Perfeito. Estamos gravando, viu? Estou esperando só chegar mais gente para começar a reunião, tá? Fique à vontade. Aproveite e tome um café. Eu não posso mandar ainda café por e-mail. Gina, volto já. Vou dar o tempo do pessoal entrar. Tá bom. Não se abastou que eu tô aqui lendo um artigo. Só me chamar que eu volto. Oi, Dani. Oi. Eu vou te passar o slide que eu fiz agora para você passar por aí, tá bom? Que Tá nem certo. foi feito com a Ofélia. Ok. Tá.
Já mandei, Dani. Só esperando o povo chegar. Daí tu deixa já no ponto da transmissão, tá? Tá certo. Eu vou abrir aqui. Ok, pessoal. Só mais esperar mais um pouco, ver se chega mais alguém, daí eu começo. Tá? São 17 horas e 5 minutos. Já está sendo gravado para depois a gente analisar. Vou começar às 17 horas e 10 minutos, independente de quantas pessoas tenham na sala. Eu vou pedir um favor para vocês. Desliguem os microfones, que eu vou começar a apresentação em 2 minutos. Ok? Pronto. Aí nós vemos que a microfonia ela diminui e a gente pode falar. Agradeço a todos vocês. Estou esperando os 2 minutos que falei que iria esperar para a gente começar a análise das apresentações. Então, primeiro eu farei a apresentação e depois nós vamos começar a analisar as coisas, ok?
Bom fim de tarde, pessoal. Quase uma boa noite, né? Bom, hoje a ideia é justamente a gente trabalhar as apresentações, né? Que serão apresentadas na próxima segunda, né? Então, a minha apresentação, eu me comprometi a fazê-la para que vocês tenham uma ideia, mais ou menos, do como a gente faria esse trabalho já integrado com o vídeo. Esse momento está sendo gravado, gostaria que ficassem com o microfone desligado e eu vou estar pedindo com a mão a passagem dos slides pela Daniele, ok? Então vamos lá, primeiro slide é esse. Formação de professores, isso, ela já tá ativa, ligada. Formação de professores para criação e uso didático de videoaulas. Né? A coordenação é do professor Rogério Santana, minha pessoa, e também da professora Maria José Costa dos Santos Amazé. Equipe de execução 1 é a equipe do LabPan, tá? Aí eu posso apresentar, vamos apresentar a Dina, posso apresentar todo mundo que faz parte da equipe, ou não, isso daí a gente define depois, né? E a equipe de execução 2, que é a equipe do Coideia e Ideia da UFC, que é a secretaria a qual a Mazé está coordenando, tá? Fortaleza, Ceará, dia 11 de maio de 2020. Vamos passar ao próximo slide. Qual a motivação para o desenvolvimento deste curso? Tá? Em primeiro lugar, é importante a gente mencionar que a motivação, muito antes dessa crise do corona, a gente já pensava no desenvolvimento de ações voltadas à videoaula. Então, esse curso ele já estava sendo pensado há um bom tempo como um curso de curta duração para que a gente pudesse trabalhar o vídeo no ensino e aprendizagem de conteúdos, tá, com tecnologias educacionais. Nós fizemos alguns experimentos no Laboratório de Informática Educativa, alguns experimentos nós fizemos, tá certo? E dentro dessa perspectiva experimental, no Laboratório de Informática Educativa, então a gente já tinha feito algumas coisas na criação do canal, do nosso canal do LabPan. Então, no canal do LabPan, a gente fez vídeo palestra de curta duração. Vídeo palestra de curta duração não é uma palestra que dura 40, 50 minutos, é uma pequena palestra que vai, no máximo, a 15 minutos, tá? Para poder falar sobre algum tema. Como usar videoaulas para o ensino e a aprendizagem, né? A gente vai estar discutindo no transcorrer do curso um pouco das questões do uso dos vídeos, o uso didático dos vídeos, tá? E também como que quando que um vídeo ele pode ser chamado de videoaula, né? O que é uma videoaula? A gente vai estar trabalhando essas definições ao longo do curso. Quais os aspectos didáticos para o uso de videoaulas? Essa é uma discussão interessante do ponto de vista da didática, tá? E se a gente pensar a didática de cada disciplina, existe uma possibilidade interessante. No ensino de matemática, há uma didática da matemática. No ensino de ciências naturais, há uma didática para ensino de física, ensino de química e para outros tipos de ensino, formações tecnológicas. Então, vale a pena a gente ver como que poderia ser utilizado, né, o vídeo nessas perspectivas. Quanto ao uso de vídeo, quando o uso de vídeos pode moldar o ambiente educacional também, que muitas vezes o vídeo ele recria o ambiente educacional, recria uma ambiência educacional, né? Podemos falar do vídeo enquanto mídia em redes sociais, uma videoaula também pode ser uma mídia nas redes sociais, em muitos casos, tá? Como a gente tem visto recentemente o uso no YouTube, como a gente tem visto, por exemplo, o uso de videoaulas também dentro de redes sociais como Facebook, no Instagram, tá certo? Também a gente pode falar como a gente vai trabalhar a distribuição e a produção das videoaulas, né?
E também aí, dentro de produção, fica subentendida a ideia da criação também. E quais os limites e possibilidades que uma videoaula possa vir a ter, tá? Isso é uma questão que a gente gostaria de trabalhar mais. Pode passar, Dani. Mas antes disso, a gente precisa estabelecer o que eu chamo por contrato didático, tá? Esse contrato didático vai ser uma breve explanação sobre o curso, sobre a avaliação do curso e também sobre a questão dos horários, do tempo, das ações que a gente tem. Em princípio, eu posso dizer que nós vamos ter ações síncronas e assíncronas, mas o curso todo ele vai se comportar como um curso à distância. Não se trata de um curso remoto, é um curso à distância, tá? E no nosso caso, primeiro, para poder a gente entender o fenômeno ao qual a gente está tratando nesse instante, que é o contrato didático, vamos tentar dar uma definição do que seja. O contrato didático ele foi definido por um teórico do ensino de matemática na França chamado Guy Brusseau, tá? Lá para os idos de 1980 e 1982. E ele define como o conjunto de comportamentos do professor que são esperados pelos alunos e o conjunto dos comportamentos dos alunos que são esperados pelo professor. Esse contrato é o conjunto de regras que determinam explicitamente em uma pequena parte, mas, sobretudo, implicitamente em grande parte, o que cada elemento da relação didática deverá fazer. O que será, de uma maneira ou outra, válido para um outro elemento. Tá? Ou seja, é o conjunto de relações estabelecidas entre professor e os alunos. E o conhecimento também de toda essa dinâmica. São as expectativas do professor em relação aos alunos e deste em relação ao professor. Imagine que quando a gente vai começar um curso, você já tem um conjunto de expectativas em relação à minha pessoa e eu já tenho um conjunto de expectativas em relação aos cursistas, aos estudantes, né? Então, nessas expectativas, o que a gente pode ter? Você pode ter um contrato didático implícito e um contrato didático explícito. O problema do contrato didático implícito é que ele é subjetivo. Tá? Se eu atrasar todo dia 5 minutos a minha aula, vocês vão pensar que é uma regra subentendida no meu comportamento. Esse professor começa sempre atrasado. Tá certo? Então, é o conjunto de expectativas do professor em relação aos alunos e desses em relação ao professor, incluindo-se nessa relação o saber a ensinar e as formas como esse saber é tratado por ambas as partes. Tá? Aqui eu estou pegando uma citação da Cristina Pessoa, tá? Ela falando num artigo sobre o contrato didático que vai estar disponível no ambiente Moodle para vocês. Tá certo? Pode passar, Dani. Bom, carga horária, 40 horas aula, tá? 20 horas em atividades síncronas, através de videoconferência, via Google Meet. Então, a gente vai estar começando as nossas aulas por volta das 18 horas, tá certo? E a gente pretende terminar às 20 horas e 30 minutos. Mas o senhor não falou que era só 20 horas, né? 20 horas em 10 encontros dá 2 horas. Então, significa que eu vou trabalhar mais? Não necessariamente. Tá? A gente está colocando meia hora a mais, que é justamente aquele período em que as pessoas elas fazem perguntas, querem conversar com o professor, tá certo? E 20 horas através de atividades assíncronas. Tá? A transmissão no Google Meeting é uma atividade síncrona, ela ocorre em tempo real, tá? Ela ocorre aqui e agora, como a gente está fazendo, e a atividade assíncrona é aquela que fica disponível com um prazo para que vocês possam fazer no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Então, inclusive, eu acho que é importante a gente colocar um link para o Moodle e cadastrar nesse primeiro momento os 20 alunos para que... 20 não, os 15 alunos para que eles possam utilizar essas ferramentas, tá? Uma observação importante. No nosso caso, vamos utilizar o ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle, tá?
E uma segunda observação, envolvendo enquetes, resolução de problemas, chat através do WhatsApp, bem como a utilização do WhatsApp, do Instagram, entre outros recursos de edição de vídeo, tá? A gente vai estar utilizando vários recursos afins também, tá? Tanto de celular, quanto recursos online na internet, ok? Então, a gente não vai se reduzir só a uma manipulação do mudo. Vai ter uma hora que a gente vai precisar editar vídeo, então a Dani ela vai ter opções, por exemplo, nessa questão da edição do vídeo, que são ferramentas que podem funcionar online ou podem funcionar como app no celular, ok? Pode passar. A avaliação, né? Presença nas sessões por videoconferência em pelo menos 70% das interações, tá? Atividades assíncronas no ambiente Moodle em 70% das interações, pelo menos, tá? Apresentação no encontro síncrono final de videoaula de 10 minutos sobre o tema, um tema que vocês definam em equipe. Através da entrega também de um plano de aula, seria o 4º item de avaliação, tá? Que seria, vamos dizer, esse plano de aula, tá? Desenvolvido em PDF no último dia do curso. Então, nós vamos estar avaliando por 4 ações. A presença, tá? De vocês, as atividades no ambiente Moodle, a apresentação no final do curso, tá? Que é nada mais que um vídeo de 10 minutos, uma videoaula de 10 minutos sobre um tema definido em equipe, tá? E através da entrega de um plano de aula desenvolvido em PDF no último dia, tá? Vocês podem entregar esse plano de aula. Ou podemos pensar até para se entregar, vamos dizer, no último dia, para a gente fazer a avaliação. Então, vocês têm um prazo aí para poder trabalhar. E isso significa que também vamos ter que definir equipes, né? A gente vai ter que definir equipes também. A nota final será a média das 4 atividades acima, sendo a nota de aprovação igual ou superior a 7. Tá? Significa que vocês dominaram em pelo menos 60% do curso. Tá? Ainda que a gente exija em cada atividade 70%, a gente quer saber se vocês têm um domínio médio adequado para a realidade que vai estar diante de vocês. Pode passar? E aqui está, por exemplo, o cronograma das atividades síncronas. Hoje está sendo a abertura, e a gente vai falar um pouco sobre tipologia de vídeo, tá? Utilizando a plataforma Google Meet, tá? Eu sou o responsável. Aula 2, vamos falar sobre direitos autorais, tá certo? A aula 3, teorias cognitivas e aprendizagem, né? A gente vai entrar no âmbito das teorias cognitivas, das questões relativas à aprendizagem, tá? Na aula 4, a gente vai falar sobre metodologias adequadas para a produção de material didático e para a produção também de videoaulas, ok? Aula 5, planejamento, roteiro, storyboard, ela já vai ser uma aula mais prática. Esse curso ele vai ter um caráter prático, gente. Aí vocês veem o cronograma seguinte, né? Já falando sobre o segundo módulo, tá? Então, a aula 1 já vai ser uma aula sobre filmagem. A aula 2 desse segundo módulo vai ser edição de audiovisual. A aula 3 vai ser sobre edição e publicação. A aula 4, edição mobile online, tá? E a aula 5 vai ser uma avaliação e fechamento por parte do professor, da equipe de produção e dos alunos. E um dia seguinte, para a equipe de trabalho nossa, nós vamos ter uma avaliação geral do curso. Nós vamos chegar à conclusão, nós atingimos o objetivo que nós desejávamos,
tá? Porque essa produção de vocês ainda, uma coisa que eu vou solicitar é que nós possamos publicá-la depois no nosso canal do LabPan, tá certo? Então, vocês estarão produzindo realmente material que será disponibilizado, ok? Vamos avançar. E agora, nós, terminando o nosso contrato didático, né, nós vamos entrar na questão sobre tipologia de videoaula, tá? Aqui a apresentação, então vamos agora para a definição. Pode voltar só um pouquinho, Dani, para poder a gente ver? Tá, eu estou na coordenação, junto com a professora Mazé, as duas equipes já vão estar trabalhando essa questão dos conteúdos, e é importante ressaltar que o conteúdo produzido por vocês também poderá estar no site do Coideia e Ideia também, ok? Vamos avançar. Definição de videoaula. Aqui eu peguei só uma definição, mas existem várias definições. Mas essa é uma das definições que eu acho mais plausível, tá? Que é dessa autora, ela diz: a videoaula é um recurso audiovisual produzido para atingir objetivos específicos da aprendizagem e impulsiona a disseminação do conhecimento. Para Arroyo e Jordan, a videoaula é uma modalidade de exposição de conteúdos de forma sistematizada, que se mostra didaticamente eficaz quando desempenha uma função informativa exclusiva, na qual se almeja transmitir informações que precisam ser ouvidas ou visualizadas e que se encontram no audiovisual, o melhor meio de veiculação. Ok? Vamos adiante. Então, qual é a ideia aí? A videoaula, vamos dizer, é uma modalidade de exposição, segundo o que a gente estava vendo, tá? A gente não poderia dizer que é uma modalidade diferente de ensino, como eu vejo muitas vezes o pessoal tentando falar sobre videoconferência e ensino remoto, tá? Nós estamos, segundo a LDB, nós temos modalidades como ensino profissional, nós temos modalidades de ensino como o ensino da educação básica, do ensino superior, e nós temos também educação à distância como uma modalidade, tá? Mas a gente não pode confundir, tentar criar uma modalidade nova de uma prática didática que a gente costuma fazer também em educação à distância. Então, aqui eu vou apresentar algumas tipologias, e aí preciso dizer para vocês que toda tipologia é uma forma da gente classificar, no sentido aristotélico, classificar determinadas ações que a gente estuda ou pode vir a estudar. Muitas vezes a gente pode ter para um determinado fenômeno várias tipologias, tá? Aqui nós vamos tratar de 3 tipologias, mas de autores diferentes, tá? Barreri, tá? Ele propõe o seguinte: quanto ao uso do vídeo no contexto de um curso ou disciplina. Isso é uma tipologia quanto ao uso do vídeo. Ao se pensar desse modo, a questão que surge no ponto de vista docente consiste na ideia de pensar sobre o como realizar uma sessão didática. Nesse caso, pode ocorrer a integração do vídeo ao processo de ensino-aprendizagem através do material didático. Ou ainda, o vídeo entra como um elemento que fomenta ações de ensino, visando uma aprendizagem significativa, e que, para Barreri, tá, as videoaulas, quanto ao uso, poderiam ser classificadas do seguinte modo. Primeiro, conteúdo único ou principal de um curso ou disciplina. Se trata do vídeo como protagonista na ação de ensino-aprendizagem. Geralmente é utilizado em empresas com finalidade de formação específica, pois possui um alto custo de produção. Por exemplo, uma determinada empresa, digamos, que trabalhe na construção civil, ela quer uma formação específica para os seus engenheiros. Então, geralmente, eles chamam uma agência de publicidade
e pedem, vamos dizer, para se produzir um vídeo específico sobre uma determinada prática, tá? Então, de repente, aquele vídeo é sobre práticas administrativas dos engenheiros, tá? Ou ainda pode ser um vídeo sobre, de repente, práticas de construção, tá certo? Pode ser, de repente, uma ação associada à segurança, tá certo? Para os trabalhadores. Então, geralmente, esse tipo de vídeo, o vídeo em si, ele já é um protagonista, tá? Mas, geralmente, quem faz esse tipo de ação são empresas, tá? De médio e grande porte, que querem, vamos dizer, especificar a solicitação do conteúdo que tem em visão. Próximo item. 2. O vídeo como conteúdo de uma disciplina. Forma o conteúdo principal do curso ou disciplina e é utilizado para EAD, em muitos casos, pois o professor usa o vídeo para realizar uma breve explanação do conteúdo, de modo que sintetizar, comentar e destacar o que foi abordado ou em outras maneiras no curso. Tá? Apesar de eu não concordar 100% com a classificação que esse autor coloca, eu entendi qual é a ideia. Aí o curso ele funciona como elemento que motiva as questões principais daquela sessão de aula, tá? E aí, muitas vezes, tá, se faz uma breve explanação após se assistir esse vídeo, se sintetizar, comentar e destacar, e daí se dá destaque a atividades em outros materiais que complementem a ação de ensino. Tá? Número 3, como conteúdo complementar de uma disciplina. Videoaula gerada pelo próprio professor, por um tutor ou monitor, e na maioria das vezes esse conteúdo é disponibilizado por alguém na internet e é avaliado pelo professor como sendo interessante para algum tópico da disciplina. Uma metodologia interessante para esse tipo de videoaula é usar um formulário para avaliar o que os estudantes eles acharam sobre esse vídeo disponibilizado na web, tá? É uma forma de você avaliar como que os alunos eles acharam acerca desse material. 4, demonstrar algum conteúdo. Bom, mostrar a filmagem de algum experimento ou mesmo a captura de tela para algumas averiguações ou demonstrações com vídeo sobre a atividade prática realizada pelo professor. Então, eu, como professor de química, então eu vou fazer uma atividade em química, tá? E eu vou passar esse material para os alunos, tá certo? Então, daí, eu estou demonstrando, de repente, uma reação química, tá? Para eles, talvez por uma questão até de segurança, com respeito à segurança de trabalho, com respeito à química, né? Eu prefiro fazer esse vídeo, tá? E o quinto, que é colocado pelo autor, é a atividade prática. Barreira, ele coloca a realização de videoaulas para mostrar uma experiência dos estudantes, que ao final de um trabalho será apresentado e discutido com o professor. Digamos que nós trabalhamos numa escola que tem um maravilhoso jardim, e daí você tem a horta dos alunos, né? E aí os alunos decidem filmar o crescimento das plantas ao longo do tempo, e no final eles fazem um vídeo para mostrar, tá certo, o plantio e o desenvolvimento dessas plantas. Ok? É diferente da minha pessoa, enquanto professor, fazer o vídeo. Percebe? Vamos para o próximo item. Tá? Aqui já é a classificação de Ferris, né? Ele já vai classificar como vídeo, é também uma classificação centrada no uso das videoaulas, tá? E nessa apresentação ele separa em videolição, que seria uma exposição sistematizada de conteúdos, tá? Vídeo apoio, utilização de imagens, slides, vídeo vinculado pelo professor para reforçar o discurso verbal do professor.
Aqui eu preciso corrigir, viu? Tem um erro aqui. Vídeo processo. O aluno é responsável pelo processo de produção, como o incentivo à criatividade, tá? Vídeo, programa motivador. O vídeo é utilizado como um recurso de sensibilização. De repente, eu quero fazer uma campanha de sensibilização para que as pessoas fiquem em casa em decorrência do Covid-19. Isso é um vídeo, programa motivador. Tá? Existe aí a ideia de um tipo de programação específica para motivar aquela pessoa. Tá? Programa monoconceitual. Vídeos breves que trabalham um só conceito de maneira intuitiva. Do que difere esse em relação, por exemplo, ao programa motivador? Num programa motivador, às vezes, aquela ação motivacional que a gente tem em relação à saúde, ela possa integrar vários conceitos de saúde pública, de segurança, vários conceitos estão implícitos ali. Já no monoconceitual, você vai trabalhar especificamente um conceito. Vídeo interativo, vídeo associado a outra mídia, no qual a interação se dá com mídias de computador, videodisco, CD-ROM, tá? Isso, vamos dizer, o vídeo interação, ele pressupõe o feedback de quem está assistindo. O telespectador, ele também se envolve no processo de produção daquele vídeo. De algum modo, seja por mídias sociais, seja por outras ações, ele ainda vai acabar se envolvendo, tá? Essa é a visão do Ferris, tá? Vamos passar adiante para ver a terceira visão? Vídeos, essa já é a classificação do Dan Hernandes, tá? Vídeos científicos, de modo geral, são documentários que reúnem os conhecimentos, as pesquisas da humanidade sobre o mundo físico e social e suas leis e aplicações na atividade humana para melhorar a vida, tá? É o vídeo com ciência, né? Vídeo didático propõe-se a potencializar o ensino-aprendizagem com o objetivo de acrescentar conhecimento ao desenvolvimento de habilidades e destrezas em diversos aspectos da promoção humana. Vídeos pedagógicos propõem-se a dar uma ênfase especial nas pautas de comportamento ou guia em processo formativo, tais como vídeos catequéticos ou religiosos. Tá? Vídeo social referem-se a temas de interesse coletivo de uma comunidade, localidade, região ou nação. Tá? Videoarte criativo, vídeo que pode ser lido de muitas maneiras pela cultura popular, pois exploram ao máximo as possibilidades de geração e manipulação eletrônica de imagem. Por exemplo, eu estava fazendo o 10 dicas dessa semana, tá? Para a nossa página, daí eu optei por falar sobre cultura de cordel. E uma daquelas dicas que está lá é uma dica no YouTube sobre um canal em que eles fazem vídeo cordel, tá? Então, de repente, eles discutem vários assuntos através do cordel. Por exemplo, eu posso, por vídeo cordel, poderia fazer, vamos dizer, uma contação de história que me permitiria trabalhar um processo didático-pedagógico de modo criativo. Tá? Então, vamos adiante? Bom, as três classificações que eu apresentei atrás, elas são de autores dos anos 90, tá? A de Souza, ela fez a dissertação dela em 2017, mas ela cita eles, tá? Como uma referência comum a essa temática. Então, por isso, eu estou propondo a seguinte classificação. Quanto ao formato da filmagem e uso, nós poderíamos ter vídeo aula conferência, vídeo aula documentário, histórico ou artístico ou científico, tá? Vídeo aula pedagógica com ênfase nos processos de aprendizagem, tem um erro ali. Vídeo aula processo popular, tá? E esse modelo de vídeo aula, ela pode partir do cotidiano das pessoas para o cotidiano.
Videoarte, quando o vídeo em si mesmo é uma obra de arte, tá? Quanto à relevância argumentativa no uso didático, videoaula de apoio ao docente. A equipe docente faz vídeos como suporte docente. Vídeo processo de construção do aluno. Aluno responsável pela produção do vídeo. Ou seja, o vídeo passa a ser uma atividade para ele também. Vídeo aula de sensibilização para um tema a ser abordado. Então, aqui você trabalha a ideia de sensibilizar alguém para trabalhar um determinado tema, né? Videoaula monoconceitual e videoaula interativa. Vocês veem que aqui eu tentei sintetizar os conceitos anteriores também. Não estou fazendo nada mais do que tentar refinar a roda e reinventar aspectos dela, tá? Vamos adiante. Quanto à relevância no uso didático, videoaula, conteúdo mobilizador em sessão didática. Sessão didática, eu pressuponho uma aula, eu pressuponho um encontro virtual. Então, quando eu falo de sessão didática, é um momento de aprendizagem por excelência. Videoaula, conteúdo complementar em sessão didática. É quando a videoaula se torna apoio, tá? Para complementar as ações do professor. Videoaula como conteúdo de mostração de argumentativa docente. Por exemplo, eu quero, vamos dizer, mostrar num vídeo como se trabalha com as 4 operações. Então, existe um quê de demonstração daquilo. Ou filmar um experimento científico. Hoje em dia, a gente sabe também que nós temos outros tipos de câmera digital que podem se ligar ao celular, como os microscópios digitais, que, na realidade, tem um poder de uma lupa. Não chega a ser um microscópio propriamente dito. Mas você pode levar o menino para observar as formigas ali num determinado local da casa dele ou da escola dele, e ele pode produzir daí um vídeo ao final com esses dados, né? Videoaula como prática experimental, esse aqui, como prática experimental argumentativa, e vídeo tutorial, que é o famoso como fazer, tá? Como utilizar, tá? Então, se a gente for olhar para o YouTube, boa parte dos vídeos que eles consideram educacionais são vídeos tutoriais, para você utilizar um determinado software ou para poder você cozinhar, fazer uma determinada receita ou pintar um determinado tipo de quadro, e aí vão para tantas e tantas atividades. Uma característica do vídeo tutorial é que ele não pode ser muito longo. A gente não pode passar preferencialmente de 12 minutos, 13 minutos. Um vídeo tutorial, ele tenta passar a ideia de uma determinada ação. E quanto tempo de uso? Né? Nós podemos falar de uma videoaula, microvídeo educativo, tá? Que são vídeos de até 2 minutos, tá? Para poder passar uma determinada informação ou conceito. Videoaula curta-metragem. Você pode fazer um curta-metragem que demora até lá pelos 12, 13 minutos, tá? Vídeo palestra pode levar até 20, 25 minutos, e muita gente tem feito vídeo palestra nos encontros acadêmicos que ocorrem na internet hoje em dia. E vídeo longa-metragem, tá? São aqueles vídeos que são mais de 40 minutos. Então, ele já vai ser praticamente um longa, né? Vamos lá adiante? E aí, o referencial que eu usei, tá faltando 2 referências aqui, eu vi agora, tá faltando mais 2 aqui, que foram feitas para a construção desse tema. Eu acho que por hoje é só. Vou abrir agora para os questionamentos vindos de vocês, tá? Fiquem à vontade, eu vou só desligar a minha imagem em vídeo, mas o microfone está aberto. É com vocês.
Alô? Oi, estamos aqui. Ok. Bom, eu sei que a gente começou oficialmente 17h10, agora são 17h45, foram 35 minutos de apresentação, tá? Então, agora vamos efetuar alguma discussão, né? Sobre essa temática. Estou aberto a perguntas por parte de vocês. Bem, as perguntas sobre o tema eu vou deixar porque eu sou aluna. Tudo bem. Mas Vamos eu lá, gostei. mas tudo bem. Vamos lá. Conversemos um pouco. Na oficina de videoaulas, quando aconteceu, né, no curso de informática, os tipos de videoaulas que foram apresentados lá foram baseados no outro curso, sabe, de videoaulas, mas É. ele, os tipos eram professor slide, professor e televisão, só slides, lousa digital. Sim. Aí, nesse caso, nessa classificação que você mostrou, como é que isso seria encaixado? Seriam os formatos da videoaula? Seriam só os recursos mesmo? Como ela é organizada? Veja bem, sobre qual aspecto foram classificados os elementos de videoaula que você apresentou no curso? Era um formato dela como um todo mesmo, no geral, não tinha uma classificação quanto a um elemento específico. Mas quem é o autor? Essa classificação eu tirei de um curso do IFRS. Foi feito por duas professores lá. Então, essa é a classificação delas. Então, pode ser colocado aqui nesse curso, na próxima semana? Pode. A gente pode até apresentar como mais uma classificação desenvolvida por duas professoras de outra instituição. Tá certo? Agora, acontece que essas três que foram apresentadas aqui, elas estão já numa dissertação de mestrado, tá? Que foi aprovada por uma banca, tá certo? E nós poderíamos colocar essa também como desenvolvida por outros professores. A vantagem do mundo acadêmico é que se alguém faz algo e é aprovado por uma banca, aquilo é reconhecido institucionalmente, tá? Então, é importante você resgatar o material deles para a gente poder fazer a classificação, e aí esse texto entra como referencial bibliográfico também, ok? Ok. Tá. Vamos lá, outras perguntas? Alguma pergunta a mais? Oi. Oi. Boa tarde. É que eu estava falando sozinho aqui, eu pensei que estava... eu vi as classificações dos vídeos, né? Sim. Mas tem um fator aí que é muito importante e eu não sei se você falou antes que eu entrasse na sala, né? Que é a questão da duração dos vídeos. Existe eu já falei. Eu propus uma classificação. Isso daí, porque, veja bem, eu apresentei as três classificações, as três tipologias, e acrescentei uma proposta ao final. Nessa proposta ao final, quanto ao tempo de uso, microvídeo educação, até 2 minutos, tá? Vídeo curta-metragem, que iria no máximo até 14, 15 minutos. Vídeo palestra, tá? Que a gente poderia chegar aos 20 minutos. E o vídeo longa-metragem, acima de 20 minutos, eu acho que a gente pode considerar uma longa-metragem, mas eu prefiro considerar que 40 minutos seja uma longa-metragem na perspectiva de ação, tá? Isso tem que também, a gente precisa se aprimorar nisso. Essa proposta de classificação é uma proposta nossa,
Porque depois que a gente terminar esse curso, cada capítulo, dos 10 capítulos que estão aqui, vão compor um livro apostila. Está entendendo? Sim. Então, a gente está construindo o conhecimento também, tá? A gente está construindo. Isso pode ser modificado, alterado, porque as classificações que eu vi, eu considerei muito antigas, tá? E essa sugestão do tempo, tá? É fundamental, sabe? Porque, por exemplo, uma das coisas que mais se discute quando a gente vai fazer vídeo hoje, videoaula, é quanto tempo vai demorar a bagaça. A gente quer saber quanto tempo leva. Agora, você imagina numa escola pública, numa aula de 50 minutos. A gente tem que pensar a realidade. Ou ainda, numa aula que a gente pretende usar como um material para o reforço educacional. Então, a gente precisa ter em mente essa questão do tempo também. Ok? Mais alguma questão? Mais algum questionamento, amiguinhos? Se não, vamos para os pontos só. A Dina disse aqui que tudo está sendo novo. Realmente está sendo novo, porque nós estamos vivendo uma dinâmica de 2005 para cá completamente diferente. O aparecimento do YouTube fez um fenômeno muito interessante acontecer. Só para você ter ideia, as pessoas começaram a tirar aquele vídeo que estava dentro das suas casas, guardado há 30, 40 anos, e começou a passar para a mídia digital. E nessa história, aparece o vídeo mais antigo da história da humanidade, que é de 1903. Hoje você tem esse vídeo no YouTube. Antigamente ninguém sabia qual era o vídeo mais antigo que existia. Tá? Que é praticamente um trabalho arqueológico, sabe? Então, eu digo assim para vocês, que essa é uma apresentação inicial. Tomara que ela seja a pior das melhores que a gente vai fazer. Tá certo? Porque eu acho que, tipo assim, como a número 1, a gente tem que melhorar isso. Tá certo? Então, isso aqui foi só para exemplificar. Eu mostrei para a Dina os templates, tá, de cada aula, tá? Então, por exemplo, eu fiz o template de cada aula, de cada situação específica, tá certo? Então, esse daí, vocês podem ver o template da aula 1, tá? Questionaram o fato do logotipo, se dessa cor ou de outra. Isso daí eu não estou nem muito preocupado agora. Pode ser modificado nos templates. Mas no template eu coloquei 3 pastas. Uma pasta para os textos que a gente usa nos textos. Isso vai ter que ir para o Moodle. Uma pasta para apresentação. E uma outra pasta para as atividades assíncronas. A Dina apresentou para mim o modelo da ficha dela, do planejamento de cada aula, síncrona e assincronamente. E eu gostaria que a Dina ela apresentasse isso daí para a gente, tá certo? Para a gente poder já dar uma olhada também e aprimorar. Tá bom? Então, mostra essa apresentação para o pessoal. E daí a gente vai às questões mais objetivas. O conteúdo da primeira aula nós já temos. O que preciso saber é do conteúdo das outras aulas. E a gente vai ter que fazer um trabalho que não é só um trabalho de formiguinha, não, é um trabalho de formigona, para deixar isso tudo pronto até sexta. Tá? Então, Dina Arrocha. Só cumprimentando as pessoas que estão aqui, eu não pude falar com todo mundo. Um abraço, Arthur Petroni, futuro papai. Um abraço, Dani. Um abraço, Dina. Um abraço, César.
E um grande abraço, Luciano. Então, todos da equipe de trabalho estejam abraçados devidamente e bora trabalhar, tá? É com vocês agora. Dina, arrocha a palavra aí. Aí, olá, tudo bem? Como é que vocês estão? César, meus cumprimentos. Deixa eu apresentar aqui para o Petrônio, que eu não conheço, né? Meu nome é Dina, né? Então, estou aqui colaborando um pouco com o projeto do Rogério, lá do PAN. E aí me foi dada uma tarefa de que eu deveria pensar, elaborar um modelo de planejamento, né? Então, para isso, eu apresentei na reunião passada uma proposta, né, que foi uma experiência que eu tive no Instituto Federal do Ceará, que foi com a matriz DI. Mas desde então eu estava pensando, venho pensando e amadurecendo, de uma forma que a gente poderia simplificar algo que era tão complexo. Então eu trouxe uma proposta, certo? De um planejamento, previamente apresentei ao Rogério e agora eu vou apresentar a vocês, certo? Gosto muito de receber críticas construtivas, então fiquem à vontade, caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, eu acho que esse é o momento para a gente compartilhar, tá bom? Trocar experiências. Estou abrindo aqui o arquivo, tá certo? Chegou para vocês? Sim. Tá, né? Beleza, só não fica para mim, né? Tudo bem. Não fica para mim, não. Ô, Dani. Oi, 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 então aí tem o monitor aberto e aí eu já estou fazendo. Então fica o planejamento do curso da criação, que a Dani previamente já havia falado, né? As unidades são 10 unidades, carga horária de 40 horas, e a plataforma vai ser um ambiente virtual, né? Que é o CIP, que é a plataforma do Moodle que o Rogério e o Neto colocaram no agora. Resolveu? Está resolvido agora melhorou. Eu também estou escutando ninguém. Tem alguém com o microfone aberto, que está dando eco. Falei, a imagem também tá meio maluca assim, tá tipo um funil, uma coisa. É no teu computador, Dino. Tem duas Dinas. Caiu a ligação. Vamos esperar ela voltar. Mas eu acho que ela estava com 2 canais abertos e aí estava dando problema. Voltei? Voltou. Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, César. O menino, o negócio ficou doido aqui. Eu mandei até uma foto para o Rogério.
Eu vou voltar aqui a apresentação, tá? Ok, a gente tá todo mundo com o microfone desligado. Só abrindo aqui, é bem rapidinho, tá? Tá tudo ok? Vocês receberam? Vocês estão me escutando? Sim, estamos escutando bem e sem eco, tá? E a imagem da apresentação tá boa. Tá bom? Beleza, não sei como é que eu vou passar ela para vocês, se é na tela, tá andando, porque ela não aparece para mim. Então, vamos lá. Ô, Rogério, tu tem como botar aí a imagem para que eu possa ver? Fazer tipo um espelhamento, né? Não dá para mim. Tá bom. Então, eu vou mandar para vocês posteriormente, vou botar naquele arquivo, mas aqui vai a minha sugestão. Então, vai o planejamento, pensei no planejamento da unidade, né? Então, cada unidade vai ter seu planejamento. Isso não é o projeto geral que foi submetido e que foi aprovado, mas é o planejamento daquela unidade, unidade 1. Então, a unidade 1, eu coloquei preencher aqui aleatoriamente, nada que está aqui realmente é porque vocês que são responsáveis por cada aula é que vão complementar, preencher esses dados, certo? Então, assim, a unidade 1, bota o nome da unidade. Aqui, como exemplo, eu botei o professor Rogério e a Dani. A carga horária será, no caso, aquela divisão, acho que anteriormente ficou de 40 horas, são 10 unidades, 4 horas para cada, né? A duração e o início da unidade, vocês vão ser definidos, já tem um calendário na próxima, então preenche. O público-alvo serão os alunos matriculados no curso, né? Os conteúdos, aí vocês vão preencher quais são os conteúdos que vão ser trabalhados, né? Vão ser abordados, né? Aí, conhecimentos prévios. Então, tá passando aí? Eu queria que alguém me ajudasse a saber o que é que está passando para vocês. Está passando, está passando. Tá? Pronto. Então, esses conhecimentos prévios. Aí você diria quais são as habilidades necessárias para que o aluno... é um pensamento a priori da sua aula, certo? O que é que eu vou falar, né, que eles precisam já ter conhecimento sobre, ok? Então, você coloca aqui, se houver necessidade, tá entendendo? Se você for falar sobre o YouTube, né, saber se eles conhecem o YouTube ou não, certo? Ouviram falar e assim vai. Aí, o objetivo geral da unidade, se tiver objetivos específicos, você detalha, né? Geralmente, para a gente preencher esses objetivos gerais específicos, a gente utiliza muito a taxonomia de Bloom, né? E há pouco tempo ela foi reorganizada, ok? Para atender essa nossa demanda tecnológica. Depois disso, vem um planejamento. Aí, aqui, são 2 planejamentos didáticos, basicamente, né? Porque a gente tem que pensar tanto no planejamento assíncrono, que é o do ambiente virtual, que vai estar como suporte e promover todas as interações, como também os síncronos, certo? Que são as videoconferências, que são, na verdade, esses momentos que a gente vai estar ao vivo e a cores, né? Através da tecnologia, com os demais alunos e com o professor, beleza? Então, aí, tanto para o planejamento didático como para o recurso didático e avaliação, eu fiz questão de fazer essa subdivisão, ok? Então, para isso, logo em seguida, as referências bibliográficas, que é importante, certo? Citar aqui tudinho. Fora isso, tem o Rogério, que é um outro recurso, que são outras coisas importantes, que é a apresentação, que o Rogério já anteriormente apresentou. Isso daqui é só o pensar
como eu vou trabalhar, certo? Ok? Planejamento didático. Para isso, né, do ambiente virtual, é a gente pensar na organização do ambiente lá no mundo, né? Então, na unidade 1, vai ter o uso dos vídeos na educação, das tipologias, tal e tal, aí a apresentação da aula, tenta você fazer tipo como se fosse um texto narrativo, fazendo interlocução, olá, tudo bem, cara aluno, e a gente usa aquelas palavras que possibilitem a aproximação. Aí você bota o período daquele que vai ser a sua aula, se vai ser de tal dia, certo? A ferramenta, isso tudo, por que eu estou repetindo o período da aula? Porque esse daqui vai estar disponível para o aluno acessar, tá certo? Visivelmente fica muito interessante você saber a aula, o que se trata a aula e a data de duração da aula, certo? Beleza? E aí depois vem as atividades. Nós temos um leque de opções de ferramentas que existem, que são disponibilizadas no Moodle, né? Então, nós temos fórum, atividade, chat, wiki, glossário, e assim vai, ok? Então, para isso, vocês vão escolher, né? Eu botei aqui 2 ferramentas, necessariamente, se não houver necessidade, você só faz uma, e assim vai. Se for complexa, né? Vocês que vão estar livres para selecionar como seria, né? Então, você faria um fórum, você botaria o título do fórum, né? Que é um dos campos obrigatórios do Moodle, é você colocar o título, fazer uma descrição ou um enunciado, né? O que vai gerar, né? E pensar sobre como essa atividade do ambiente vai ser avaliado, né? É isso que a gente tem que pensar, se o processo de ensino-aprendizagem realmente houve aprendizado no processo de avaliação, ok? Então, tem que pensar também na atividade lá no processo de avaliação. A ferramenta 2 aqui, então, assim, quantidade de ferramentas, se for uma terceira, você acrescenta e coloca uma terceira, beleza? Então, isso daqui é o planejamento do ambiente virtual. Vocês viram como está bem sintetizado com relação àquela matriz DI que foi disponibilizada, né, gente? Porque eu acho que eu entendo que isso daqui é só como uma forma de registro. Depois disso aqui vem um planejamento didático, certo? E aí eu fui buscar ontem pesquisei algumas coisas sobre roteiro, sobre aula, e assim, desde anteriormente que eu estou olhando, é uma curiosidade pessoal que eu tenho, que eu estava conversando com o Rogério, mas aí eu pensei assim, no planejamento didático da webconferência, né? Então, ter a unidade, aí a apresentação geral, a apresentação do curso, no caso, pensando, porque isso daqui, gente, tudo foi eu pensando, concretizando, imaginando, descrevendo na minha cabeça como seria os passo a passo. Quando a gente faz esse exercício de pensar, né, de uma forma, de como é que vai acontecer o cenário, de como é que vai acontecer as peças e o movimento, a gente tem uma facilidade de concretizar e escrever os nossos passos. Então, isso é uma coisa que eu, planejando aqui, eu comecei a colocar. Então, a apresentação geral, como o Rogério fez, né, no caso, fez uma apresentação do curso, falou sobre o contrato didático, que eu acho que a gente tem que formalizar esse contrato, tipo, uma das pesquisas que estão dizendo agora, que ultimamente eu li, é que se você mostrar o vídeo, né, você fica, é mais difícil a pessoa que está do outro lado dispersar, porque você fica acompanhando, sabe? Então, seria interessante a gente bolar algumas coisinhas que pudesse prender a atenção do aluno, para que o aluno também não disperse, porque, paralelo a isso, a gente tem que ver várias outras coisas que estão ali, o WhatsApp aqui do lado, o celular aqui do lado, e assim, várias outras coisas podem dispersar. E esse é um momento que a gente não pode correr o risco de... Então, o contrato didático, eu acho que precisa melhorar, a gente precisa conversar melhor, né, sobre isso, e a apresentação do professor, né, então, uma pequena fala, como eu acho que a Dani aí, né, assim, um roteiro, oi, eu sou tal, né, e falar sobre a sua experiência e tudinho. Aí, a apresentação da aula, que já vem o objetivo, nós vamos trabalhar isso, a nossa aula vai ser hoje, nós vamos trabalhar, o nosso objetivo vai ser... compreender o processo, a tipologia de softwares, sua relação com a educação, e assim vai, ok? Depois vem o desenvolvimento, né?
Então, assim, o desenvolvimento é uma coisa que existe, são as técnicas, são as metodologias aqui, certo? Então, tem aulas expositivas, tem aula dialogada, tem aula, né, aqui eu botei as etapas da sequência FEDAT, mas aí você escolhe o meio pelo qual você vai optar essa metodologia, tá certo? Ok? E depois vem a avaliação. Ok, gente? Okay. Então, essa daí seria esse modelo, né? Ok? Mas alguma coisa já... Só fazendo uma... Desculpa, César. Pode falar. Também. Sim, eu posso falar, Rogério? Eu assisti uma aula de uma professora que também trabalha com educação à distância e ela colocou uma questão de objetivos que, assim, eu não sou da área pedagógica, mas que eu achei muito interessante. Ela colocou lá uns objetivos assim, né, no planejamento da aula, tipo esse que você desenvolveu aí, a professora Andréa, o nome dela, ela é da medicina. Sim, eu conheço. Ela coloca assim, metas para... Né, no plano de aula você coloca lá as metas para aprender, que o aprendido vai atingir. Objetivo, conhecimento, habilidades e atitude. Ótimo, César. Assim, né? Ótimo. Então você coloca qual é o conhecimento que ele vai aprender, as habilidades que ele poderá desenvolver. Isso. E as atitudes. Exatamente, César. Quando eu disponibilizar, César, tu coloca isso lá, porque eu acho que isso daqui é um momento para a gente avaliar e se ajudar, certo? Então, essa sua dicasinha aí já se torna importante para o outro colega que for fazer, tá certo? Eu não falei antes da sua apresentação, porque eu passei esse final de semana muito cheio de problemas, mas agora a gente está construindo junto. Não, com certeza. Eu pensava que você nem ia frequentar a reunião hoje, pelo que você passou. Mas força, viu? Você sabe que o Rogério, só falta mesmo, Rogério, se eu tiver... Viu? Mas eu tô aqui, vamos lá. Tá bom, cara. Pessoal, é o seguinte, ó, eu fiz também, além da Dina ter feito esse material, eu fiz o template já para cada aula e o modelo de pasta para cada uma. Daí eu quero ver daqui a pouco com a Dani se eu posso fazer o upgrade desse material todo e ela organizar para vocês terem um padrão de desenvolvimento, tá? Veja que nós estamos construindo cada situação, tá certo? Cada situação está sendo construída nesse momento, cada processo está sendo construído. O mais difícil é a gente sincronizar a nossa comunicação e ficar um grupo eficiente para realizar essas ações, tá? Mas, basicamente, ó, primeira aula, a gente vai ter que fazer, tem alguns ajustes e errinhos que eu vi quando estava fazendo a apresentação. Acho que vale a pena, Daniele, colocar também na tipologia que eu estou propondo esses elementos, mas precisa achar o referencial dessas professoras para poder colocar também, tá? E agora é isso, que a gente começar a fazer, tá? Agora a gente começar a realizar, porque não tem mais o que a gente discutir. Eu acho que agora é cada um que se comprometeu a fazer uma ação, já fazer aquela ação e a gente poder avançar. Primeira aula, vamos dizer assim, a gente já tem um básico, tem que aprimorar. Segunda aula, amanhã a gente vai ver, 5 horas, como ficou o modelo da segunda aula, pelo Luciano, né? Mas eu sei que ele está tendo dificuldade com a web hoje. Terceira aula, a gente já vai ter que caminhar em cima dela. Então, agora, a gente vai ter que dar um gás, ok? Alguma pergunta, gente?
Não, eu só queria reforçar que, caso vocês tenham dúvida, que queiram me ajuda, é só entrar em contato que eu posso auxiliá-los no desenvolvimento do planejamento, tá? Perfeito. Dina, maravilhoso. Eu gostei do planejamento teu. Tá claro, objetivo, tá bem legal, tá? Não tem linguiça. Tá ótimo. Enxuto. Enrolation Society. Eu não suporto Enrolation Society. Mas... Não, eu fiz questão de botar os principais pontos importantes. Ótimo. É assim mesmo. Tá desse jeito. Eu gostei. Tá? Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Ô César, eu passei para a Dani, aí tu acrescenta aquelas dicas de como fazer um objetivo. Então, gente, você pode compartilhar comigo, Dina? Ela tentou agora, mas não conseguiu. Eu coloquei o e-mail aí, ó, no chat. Tá aqui. Já peguei, já estou compartilhando agora, tá? Tá. Então, gente, eu quero falar ainda com a Dani, né? E a gente termina hoje a reunião e amanhã a gente tem mais, tá? Queria só falar contigo, Dani, sobre como compartilhar esse material que eu desenvolvi aqui, tá? Tá certo. Por hoje é só, gente. Amanhã, vamos ver. É o Luciano amanhã? Não, ela é o Luciano. Beleza. Deixa eu só botar logo o César aqui, aí eu saio. Se eu não me engano, amanhã, às 5 horas, é o Luciano que apresenta. Sobre direitos autorais. Beleza. Chegou aí, César? Pronto, botou ele. Aí? Pronto. Valeu, César. Obrigada, gente. Poxa, uma boa noite. Dina, obrigado também. Agora você está participando do grupo. Mas eu sou aluna, viu, gente? Ninguém pode falar que ela é professora, tá? Ela é nossa espiã no grupo dos alunos. Né? Olha, pois eu posso deixar uma sugestão. Eu acho que você, nesse momento, você poderia ter introduzido, mostrando que a pandemia ocasionou isso, mas que isso está sendo positivo, e deixar o povo se ver, Rogério, o povo se falar, o povo ver. Imagina eu vendo lá a professora Liane 10, professora, quanto tempo, tá entendendo? Legal. Legal, tem um momento no contrato didático, né? Tem que ser antes, você recebeu a gente depois que se apresentou, você não pode ser tradicional, não, você é professor da tecnologia, você não pode ser aula expositiva direto, não, você tem que ser uma aula dialogada. Meu objetivo hoje era mostrar o conteúdo, eu sei, viu? Eu sei. A gente quer ter o mínimo até a semana que vem. Nesse horário agora, faltam exatamente uma semana para a gente começar. Pois é, tem trabalho. Pois está ótimo, viu? Tem 140 inscritos já. Isso. Dá 8 turmas. Exatamente, viu? Pois tá bom, pois tá. Um beijo, tchau, um cheiro e um beijo. Tchau. Tá. Vai lá, César. César, meus sentimentos, se cuide. Luciano, amanhã é contigo, né? Dani, vamos lá. Professor, tá ouvindo? Tudo bom? Tô. Tá, aqui tá horrível a captação aqui por causa da internet, que ainda tá meio limitada. Tá, amanhã sim, você vai conseguir aula? Vou, viu? Tá bom. Agora, o senhor disponibiliza essa gravação para poder ter um norte aqui? Tá, disponibilizo. Tá bom. Abraço, professor. Até mais. Até mais. Dani? Oi. Vou desligar a gravação, tá?